A tireoide, ela é uma glândula, eu digo que é poderosa, porque ela produz 2 hormônios só, e esses 2 hormônios são responsáveis por funções que são vitais, muito importantes para a nossa vida, como, por exemplo, o batimento cardíaco, o nosso metabolismo, o controle da temperatura corporal, enfim, eles agem praticamente em todo o organismo e sem eles não é capaz de a gente viver. Então, sem o hormônio tireoidiano, a gente vai a óbito, né? Então, por isso que eles são muito importantes. Bom, a gente está aí nessa semana, que eu acabei de dizer, e a gente tem que tratar de um assunto que é importante também. Como eu falei, mais de 50% da população apresenta ali algum tipo de nódulo na tireoide. São nódulos importantes que podem vir a ser malignos ou a maioria é benigno, a pessoa não precisa se preocupar? Veja, Nelson, somente 5% dos nódulos são palpáveis e somente 5% de todos os nódulos realmente são malignos. Esses nódulos, eles aparecem, às vezes o paciente mesmo detecta olhando no espelho ou ele palpa a região do pescoço e detecta esse nódulo. Então, quando isso acontece, é importante que ele procure a ajuda de um especialista para que seja feita, então, a avaliação do nódulo. O especialista ele vai solicitar um exame de ultrassom e esse exame de ultrassom vai determinar as características desse nódulo e aí, dependendo dessas características, é que o paciente, então, vai ser encaminhado para uma punção, enfim, para continuar o tratamento. Ou seja, até uma retirada total da glândula. Isso, confirmando que esse nódulo seja maligno, na grande maioria das vezes esse paciente é encaminhado para a cirurgia para tireoidectomia total, onde toda a glândula é retirada. Bom, nesse caso, a gente está falando de um negócio que a gente tem que apalpar, que a gente tem que sentir. Ele é silencioso, né? Sim, a maioria das vezes os nódulos malignos, eles são silenciosos. É possível ter nódulos que são funcionantes. E esses nódulos funcionantes, eles não são malignos, eles produzem hormônios, mas eles não são malignos. Essa produção de hormônio proveniente desses nódulos funcionantes pode levar até um quadro de hipertireoidismo. Entretanto, o câncer é um nódulo que não produz hormônio tireoidiano e ele fica silencioso, lá quietinho, e a gente detecta ele numa palpação ou num exame de rotina, um ultrassom de rotina. Algum tipo de desconfiança que te faça pedir algum exame, porque, como você diz, é silencioso, não apresenta sintomas na maioria das vezes. Ou seja, por que alguém vai se preocupar com essa glândula que está escondidinha lá na altura da garganta? Então, existem alguns fatores de risco que fazem com que o médico solicite uma investigação mais cuidadosa. Por exemplo, pacientes que foram expostos à radiação, principalmente na infância, pacientes que têm antecedentes familiares de câncer de tireoide, então ou pacientes que têm um nódulo que tem um crescimento rápido. Então esses pacientes, então, eles requerem um cuidado mais especial e é por isso que assim a gente acaba pedindo um ultrassom para investigação. Fumante, quem consome bebidas muito quentes, alimentos muito quentes, essas pessoas estão dentro desse quadro ou não necessariamente? O tabagismo, sim. Alimentos muito quentes, não, Nelson. Não chega. Mas o tabagismo o tabagismo, sim. Não só para doenças da tireoide, mas como aumento de todo tipo de câncer em geral. Bom, vou aproveitar aqui que a gente já tem pergunta de Facebook. Sempre que a senhora vem aqui, né, as pessoas, obviamente, param para ver. Deixa eu ver aqui a Deia Oliver. Ela, como prevenir o câncer na tireoide? Não tem como prevenir. Na verdade, o câncer ele é causado por mutações na célula tireoidiana que levam ao aparecimento desse nódulo cancerígeno. O que a gente recomenda é que, se possível, o paciente evite a exposição à radiação, por exemplo, mas na grande maioria das vezes não tem como evitar. É um câncer mais incidente na mulher, no homem ou em ambos? É mais incidente na mulher, felizmente, porque no homem, normalmente, ele é mais agressivo. Numa faixa etária entre 25 e 65 anos, ele é mais frequente. No homem, por ele ser mais agressivo, causa algum problema? A gente tem que fazer algum exame em uma determinada idade da vida ou não necessariamente? Não necessariamente. O exame de ultrassom, ele só é solicitado quando o paciente tem algum fator de risco ou alguma queixa. Não entra como um exame de rotina, nem para homem, nem para mulher. E como é a adaptação no caso de um câncer em que você deva retirar a glândula por completo? Retirando a glândula, é necessário que você reponha, porque sem a tireoide você não tem mais produção dos hormônios tireoidianos, o T4 e o T3.
Então, essa reposição ela é feita com o T4. Então, os pacientes, o médico acerta a dose, essa dose é calculada inicialmente por quilo de peso. Tem pacientes que têm uma absorção melhor, outros um pouco pior. E aí, acertando a dose, esse paciente vai tomar todo dia a levotiroxina em jejum. A gente recomenda que esse comprimido seja tomado em jejum e que o paciente fique mais ou menos 30 minutos sem se alimentar. E com a dose correta, ele pode levar a vida toda tomando a medicação e vai se sentir bem, como uma pessoa que tem a tireoide. A senhora disse que não é possível prevenir o câncer de tireoide, mas a gente sabe que na maioria das vezes a gente pode ter algum tipo de precaução, uma boa alimentação, exercícios físicos, isso também vale para a tireoide? Não só para tireoide, mas para tudo. Exato, uma boa alimentação, atividade física, comer alimentos saudáveis, bastante fruta, legumes. Eu acho que para todo tipo de câncer é válido essas recomendações. A gente já falou aqui, não do câncer, obviamente, mas do engordar e do emagrecer. Se a pessoa estiver engordando em demasia ou emagrecendo em demasia, isso pode ser aí algum sinal de que a tireoide não está bem e que pode haver um câncer ali? Sim, com certeza. Não um câncer, mas sim um hipertireoidismo ou hipotireoidismo, que são alterações da função tireoidiana. E normalmente a causa tanto do hipertireoidismo quanto do hipotireoidismo são causas autoimunes tireoidianas. Então, doença autoimune tireoidiana, os linfócitos, que são nossas células de defesa, eles começam a reagir contra a célula tireoidiana. E causam tireoidites, por exemplo. A tireoidite inflama a glândula e libera hormônio. Isso é uma tireoidite, pode acontecer a qualquer momento como uma gripe. E as doenças autoimunes, o organismo produz anticorpos que atuam em receptores tireoidianos, levando ao aumento da função tireoidiana e aumento da produção de hormônio tireoidiano. É, por exemplo, o que ocorre na doença de Graves. Todo mundo assusta quando vê doença de Graves, parece uma doença grave, né? Graves. Mas a doença de Graves é o hipertireoidismo autoimune provocado por anticorpos que se ligam a receptores tireoidianos e aumentam a produção de hormônio tireoidiano. Mas tem tratamento. Tanto o hiper quanto o hipo tem tratamento. O Iago Lucri, que também está fazendo a pergunta dele pelo nosso Facebook, acompanhando a gente nessa entrevista, doutora, ele faz a seguinte pergunta: os olhos saltados são uma indicação de problema na tireoide? Podem ser, sim. A oftalmopatia de Graves, que acontece na doença de Graves, que é uma doença autoimune tireoidiana, leva à proptose ocular. Então, normalmente, bilateral, os olhos saltam bilateralmente dos dois lados e, às vezes, existe uma atividade dessa oftalmopatia. Então, não só os olhos ficam saltados, mas também o paciente se queixa de dor, de lacrimejamento, de olhos avermelhados. Então, isso é um sinal de que o paciente possa ter doença de Graves. É importante que ele procure um especialista. Quando é de um lado só, a gente tem que pensar em outras causas, como, por exemplo, um tumor que possa estar levando a essa proptose ocular. Mas bilateral, sempre tem que pensar em doença de Graves. Tem que procurar um endócrino, não tem escapatória. Tem que procurar um endócrino. A Soraya Lima, doutora, ela faz aqui a seguinte colocação. É verdade que o raio-x do dentista pode afetar a nossa tireoide? Olha, isso é bem controverso, porque, na verdade, é necessário que a gente se proteja com aquele protetor de chumbo para que não seja exposto à radiação, mas é uma única vez, é uma radiação pequena. Então, o risco, ele existe, obviamente, mas ele não é absurdo. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente se proteja. Sempre que possível, use um protetor tireoidiano de chumbo, né? Que é aquele colarzinho que a gente coloca nessa região. Dependendo do dentista, ele até coloca, às vezes. Dependendo do dentista, quando a gente vai fazer algum tipo de raio-x. Ele faz isso. Bom, agora vou partir para a última pergunta aqui, doutor, por causa do nosso tempo. O Jean Carlo Loyola Cavalheiro, ele faz a seguinte pergunta: quem toma remédio para tireoide e parou de tomar, quais são as consequências que podem vir a partir daí? Bom, se o paciente, a princípio, toma medicação para a tireoide, é porque ele realmente precisa dessa medicação, que seria, então, o hormônio tireoidiano. Então, vamos considerar que ele tem um hipotireoidismo, que ele procurou um médico e foi receitado, então, o hormônio tireoidiano. A princípio, o médico vai adequar a dose e ele está tomando a dose correta. Se por algum motivo, por conta própria, ele para de tomar esse hormônio, essa medicação,
O que acontece? Ele vai ficar sem, ele não está mais produzindo o hormônio de forma adequada, por isso ele estava usando, e ele vai ficar sem tomar o hormônio que vinha através da medicação. Então ele vai acabar evoluindo para um quadro de hipotireoidismo. O hipotireoidismo normalmente causa cansaço, sonolência, inchaço, não engorda, ele leva uma leve retenção hídrica e uma alteração de peso, mas ele não é responsável por quadros de obesidade, que todo mundo quer achar o problema de tireoide como uma causa para o ganho de peso, mas ele leva mais uma retenção hídrica e por conta disso um edema. Então esse paciente provavelmente vai se sentir fadigado, cansado e vai ter que acabar em uma hora ou outra voltando a tomar a medicação para ele se sentir bem. Não tem jeito, vai ter que cair na medicação para sempre. Doutora Rosália Padovani, endocrinologista, especialista em tireoide, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Obrigada a vocês, boa tarde a todos. E muito obrigado a você.